Olá, pessoal! O Dia das Mães está aí, e esse ano é um pouquinho diferente do que a gente costuma viver. São sempre muitos planejamentos de almoço, sair para as lojas para comprar presentes para a mãe, mas esse ano é um pouquinho diferente, né, Fran? Com toda essa mudança, né, que a pandemia trouxe para a vida da gente, com o isolamento, a relação da mãe, né, nessa data, ela também sofreu uma mudança, né? Existem muitas mães que estão longe dos seus filhos e que não vão poder passar o Dia das Mães com os filhos, né, que estão isoladas. E existem também as mães que estão passando o tempo todo com os filhos, com a família toda, né? E isso também está trazendo um desgaste, de certa forma, né? Então, assim, buscar um equilíbrio e tentar buscar formas de passar essa data de uma outra forma é essencial nesse momento, né? De contornar as dificuldades e de viver essa experiência da melhor forma possível é muito necessária. Bom, pessoal, como vocês viram no início do vídeo, a gente vai falar hoje sobre essa nova relação da mãe com os filhos, né, com o lar, com as crianças. É um contexto totalmente diferente do que a gente já viveu, é algo novo para todo mundo, né? E a gente trouxe hoje uma convidada muito especial para contar a experiência dela como mãe dentro de casa com as atividades referentes à criança e também referentes ao próprio lar mesmo e ao tempo dela também enquanto mulher. A nossa convidada é a Josiane, a mãe do Isaac, e ela vai contar um pouquinho para a gente de como tem sido esses dias em plena pandemia, né, em pleno contexto de pandemia, como tem sido ser mãe, ser mulher e ser dona de casa também. Josi, seja Verdade. bem-vinda. Oi? Obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. E a nossa primeira pergunta para você, então, como a Silvia já introduziu, é como que você está lidando, né, com esse isolamento? Como está sendo para você passar por esse período? Olá, meninas, tudo bem? Eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema. É muito relevante, importante nesse momento, né? Literalmente mudou tudo aqui, né? Eu sou mãe de um pré-adolescente de 12 anos de idade. Com a mudança, né, com a rotina em questão da pandemia, tudo mudou. Porque não só para ele, para mim também, é um processo de adaptação para ambos. Eu já tinha como se fosse tipo programado a nossa rotina, né? Na parte da manhã ele ia para a escola, eu na parte da tarde ia para o trabalho, e com isso ele ia para a casa das avós, seja materna ou paterna. Então sempre ele estava com essa interação social, de ver, né, parente, primo e etc. Já com o isolamento, literalmente somos só nós em casa. Ele entra também dentro da questão do grupo de risco. Então, ele também tem essa restrição, por exemplo, né? Já tem uma restrição para uma criança, um pré-adolescente ou adulto que seja, a questão de sair, e ele tendo acompanhamento neurológico, então ele entra dentro desse risco maior, né? Então, por exemplo, ele quer sair de qualquer jeito porque ele não compreende, de fato, tudo que está acontecendo. Ele sabe que tem um risco, sabe do coronavírus, sabe que ele faz o tratamento, mas é como se diz, é um pré-adolescente que quer ter o convívio, quer novos estímulos. Então, tudo isso é muito difícil, né, para uma mãe, por exemplo, porque a rotina, a nossa rotina, por exemplo, a minha maior dificuldade está sendo em questão dos horários. Ele tinha o horário de certo. Então, se o horário, por exemplo, do acordar já mudou, o horário do almoçar vai mudar, do café, da tarde, por exemplo, tudo muda, sabe? E ele, por exemplo, o meu filho, nesse período, ele está mais ansioso.
né? Porque ele tem TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, então são essas crianças, pré-adolescentes que são mais agitados. Uhum. Então, pensa você morar em um apartamento que já é pequeno e com uma pessoa que está cheia de estímulo, querendo algo novo, sempre novo, né? Então, ele está muito ansioso. Então, assim, uma das dificuldades da minha rotina está sendo isso, controlar os horários para jogar, para se alimentar, para tomar banho, para dormir, para acordar. Está sendo Isso assim. tudo é você quem faz? Sim, Todo é eu esse quem controle. faço. Todo esse controle, né? E o que acontece? Por ele ter, no caso, o déficit, então, assim, essa interação da escola e a interação social é muito importante para ele na questão da organização interna. Então, a gente acabou de voltar das férias aí em fevereiro. Quando foi em março, veio a pandemia. Então, eu já estava conversando com ele para voltar à rotina. Então, quando a gente começou ali nas primeiras semanas a voltar à rotina, em questão de acordar, praticamente ele não conseguiu se adaptar. Então, eu acredito, por exemplo, se as aulas voltem, por exemplo, no segundo semestre, em agosto, eu vou ter muita dificuldade para voltar, para ele se adaptar novamente, porque ele vai ter acostumado com o ambiente de casa, né? E entre outros contextos. Entendi. Você se sente mais cobrada, mais cansada nesse momento, Josi? O que eu sinto, por exemplo, a questão da cobrança é uma cobrança que eu acredito que as mães têm sentido, é uma cobrança interna pessoal, sabe? Porque como você está ali no isolamento, tá você e sua família, os seus filhos, você fica se cobrando, você fica pensando assim, o que eu vou fazer? Qual dinâmica eu posso usar para interagir? O que eu faço para ele não perder o conteúdo que ele já aprendeu na escola? Então, isso tem sido uma preocupação para mim nesses dias. Uhum. E aí, quando não há você não consegue, por exemplo, né, acalmar, ou você não consegue contornar uma situação, há uma frustração, Josi? Há essa cobrança excessiva e esse sentimento de frustração? Tem uma sensação de insatisfação, como se, por exemplo, assim, se eu não estou de fato fazendo certo, mas é muito complexo. Por quê? Porque ele, por si, já tem a dinâmica dele. Então, às vezes, eu quero que ele faça uma atividade ou algo que, ao meu ver, é bom, por exemplo, e ele não demonstra, por exemplo, interesse. Então, exemplo, um tipo de filme que eu acharia, por exemplo, importante para ele estar assistindo, ele já, por exemplo, não gosta. Né? E isso tudo gera, sim, essa insatisfação na gente como mãe, porque a gente quer suprir, a gente quer que o filho desenvolva, a gente tem essa projeção, sabe? De, mesmo estando no isolamento, o que eu posso fazer para suprir, já que ele não pode sair de casa? Então, tem a questão da insatisfação, sim. E o que você acha que podia ser mais fácil? Como que as coisas podiam ser mais fáceis, assim? Que você entende, né? Que podia facilitar um pouco a sua vida nesse momento. Bem, assim, tudo que eu tenho feito, na verdade, volta um pouco à minha experiência profissional. Então, até eu tenho um pouco, né, assim, habilidade de estar lidando com isso com um pouco mais de facilidade, mas que não deixa de ser desafiador, porque ser mãe é árduo, não é assim, né? Porque você é terapeuta, é fácil. Não, você está aqui dentro de casa com as suas emoções também, o seu filho é especial. Então, assim, o que eu tenho sentido falta é justamente o que vocês estão fazendo, que é levar o conhecimento para as pessoas. Por exemplo, a escola só falou comigo que não vai ter mais aula, mas a escola não me deu um direcionamento
de quando essa aula vai retornar. A escola não me falou, por exemplo, assim, como eu trabalho com meu filho dentro de casa, para que ele não perca o conteúdo que ele aprendeu, né? Então, assim, o que eu sinto é a dificuldade de ter orientação, sabe? Uhum. Eu acho que se tivesse orientação, se tivesse um bate-papo, live, alguma coisa que viesse mesmo a agregar e fazer a gente ficar mais tranquilas para estar enfrentando isso, porque eu sinto muito a questão do isolamento, eu sinto muito também o sentir sozinha, que é assim, porque, por exemplo, tá, você tem, vamos dizer assim, você tem um esposo, mas você é a mãe, né? Às vezes, tipo, quem me orienta, o que que eu faço? Por isso que eu falei que às vezes tem a questão da frustração, né? A questão que eu falei de você sentir satisfeita com o seu desempenho, devido a isso, porque nem tudo que você também faz pela criança ou adolescente, ele vai gostar. Uhum. Então, eu acho assim, que se tivesse recursos, sabe? Falando assim, cada fase do desenvolvimento. Ah, você tem uma criança, exemplo, de 0 a 3 anos. Como a gente lidar com isso, eu acho que seria muito importante nesse período. Eu ia perguntar em relação a esse apoio, né, que você falou que sente falta, assim. Você conta com alguma rede de apoio, sei lá, amigas que são mães também, ou as próprias mães da escola, né, de alunos da mesma escola que o Isaac? Tem algum grupo, alguém com quem você possa conversar sobre essas coisas? Então, eu mesma, né, pela dificuldade que eu tive quando eu descobri, né, que ele tinha o TDAH, eu tive muita dificuldade mesmo em ser orientada, de apoio. Infelizmente, nós não temos apoio. Então, assim, eu mesma fui em busca, sabe, de informação, de artigos, juntou também a minha experiência profissional, igual eu falei, com o atendimento a crianças especiais. Uhum. Isso tudo me ajudou, mas eu não encontrei na sociedade esse apoio. Porque, infelizmente, quando você vai falar da limitação do seu filho, a gente tem, tipo, rótulos. Então, tem mães que acham que seu filho é agitado, é falta de educação. Que você não sabe, por exemplo, colocar limite nele. Uhum. Então, é muito complexo quando você traz algum tipo de transtorno infantil, sabe? Aí sim entra aquela cobrança que vocês me perguntaram aí na primeira pergunta, a sociedade cobra muito da gente, né? Então, estar com essas crianças dentro de casa, a gente tem sim essa cobrança social, sabe? De que a mãe tem que educar, que tem que dar conta. Então, se o filho tem um comportamento que para a sociedade, por exemplo, não é normal, vamos dizer assim, é muito punitivo. E a gente não encontra apoio, não. Pelo contrário, a gente encontra muita crítica. Uhum. Ainda tem a necessidade de tirar esse peso, né, só da mãe, primeiramente só da mãe, né, porque educar uma criança não é responsabilidade, ou não deveria ser responsabilidade só da mãe. E de as pessoas se colocarem mais no lugar das outras, né, tentar entender as situações antes de julgar, porque tudo isso é um ser humano que está ali, né? Você está lidando com um ser humano, então assim tudo isso vai pesando para a pessoa, né? E como você disse, não é fácil você lidar com diferença, lidar com outras pessoas. Então, se colocar no lugar do outro para ouvir, para tentar ter não só paciência, mas respeito, né, pelas diferenças e tentar entender, compreender o outro. Não só a mãe, mas como todo ser humano, né, é muito importante. Sim. E aí, Josi, aproveitando esse gancho, eu vou fazer uma outra pergunta que não estava na nossa pauta, mas para você, assim, de todas as
dificuldades que você já citou, que você já tem algum aprendizado, que aprendizado você acha que você poderia passar para as outras pessoas, para outras mães que estão na mesma situação que você e que talvez possa ajudá-las a contornar isso de alguma forma? Sim, eu tenho usado muito do diálogo, mesmo que às vezes ele não quer, por exemplo, escutar, né? Então eu falo com ele, vamos escutar a mamãe. Falo com ele, olha, a gente tem que... Eu tenho um quadro de rotina, então se a pessoa não tiver o quadro, eu acho legal, tipo, o papel que ela tiver em casa mesmo, sabe? Colocar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e colocar essa rotina para que a criança, ela visualiza isso, né? Mentalmente ela tinha assim, eu vou para a escola, almoço, só que agora é uma nova rotina. Então, ela visualizar o que ela tem que fazer no dia a dia tem me ajudado bastante. Tem determinado horário, né? Igual ele é pré-adolescente já, ele gosta muito de jogos online. Se deixa, você bem inteira. Fica o dia inteiro. Mas, aí vem a responsabilidade do educar, né? Que é ensinar o limite, que tem o horário, por exemplo, para tomar banho, para comer, para o jogo. Então, acho importante a gente ser, sabe, de uma certa forma, a gente tem que ser rígida sim, sabe? No sentido da questão do horário. Não em questão de punição, do bater, que eu não concordo. Nunca fui por essa linha. Mas ter uma rotina. E ter uma rotina, para que ele venha a entender. Porque eu recebo muitas mães no consultório que falam, eu perco a paciência e eu acabo batendo. E chega uma hora que esse reforço também não funciona mais, porque a criança sabe que a dor física vai passar, né? Vai passar por aquele período e ela continua fazendo o comportamento errado, sabe? Então, eu vou sempre para o diálogo, sempre. E eu tenho usado bastante, por exemplo, se a pessoa fala, eu não tenho recurso em casa. Então, assim, eu uso do que eu tenho em casa. Eu brinquei com ele, por exemplo, de forca, de mímica, do jogo da velha. Então, assim, eu estou resgatando também, sabe? Essas dinâmicas. E eu acho isso muito importante. Fora do digital, né? Fora do digital, porque o digital, ele tem esse contato com jogos online. Então, eu também tento resgatar nele esse mundo fora do digital. Me conta, qual é o seu maior desejo enquanto mãe nesse momento? Meu maior desejo é que assim que passar, ou nesse período que nós estamos passando, que essas crianças venham de fato compreender, aprender sobre o acolhimento, sobre valorizar a vida, sobre a empatia, né, que foi dito aqui, de ajudar o próximo mesmo, que nós venhamos ser humanos melhores, né, com tudo. E que eles, com tudo isso que está passando, eles, lá na frente, eles vão poder, assim, a minha esperança de olhar para trás e falar assim, nossa, quando eu tinha, por exemplo, meu filho 12 anos, eu passei por uma pandemia e eu consegui vencer, minha mãe me orientou, minha família esteve do meu lado, para que eles consigam vencer as lutas diárias. Porque essa é uma situação, mas vai vir outras lutas para eles vencer, né? Então, a minha esperança é isso, sabe? Que eles venham se tornar seres mais evoluídos mesmo. E é isso. Eu acho que esse desejo ele vai além dos filhos, né? Que nós todos aprendamos com esse período, né? Porque está sendo um aprendizado para todo mundo. Porque a mãe tem aquele negócio, sabe, assim, dentro dela. Meu filho tem que ser exemplo, tem que ser bom. Então, a gente sempre projeta isso. Você quer o seu filho que ele seja o melhor mesmo, né? Então, é igual você falou, a gente quer isso mesmo, uma sociedade melhor. Eu acho que cada mãe, cada família fazendo a sua parte, nós vamos conseguir
sabe? Ter uma sociedade melhor depois que tudo isso passar. Mas vai depender de como cada família está enfrentando isso. Josi, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação, por ter estado com a gente, por compartilhar, né, com a gente a sua experiência. A gente espera que essa experiência ela possa servir de auxílio para outras mães que estão passando por esse período tão difícil, né? É um momento de muito aprendizado, como a gente já falou, não é um momento fácil, né? Mas se a gente se une, se a gente compartilha o conhecimento que a gente tem, eu acho que a gente pode tornar isso mais fácil para todas as mães, né, que estão em casa. Verdade. E é o que a gente deseja também nesse Dia das Mães, né? Que seja mais leve para todas as mães. Enfim, que elas saibam lidar com a saudade, né? Se elas estiverem separadas, que elas consigam lidar de uma forma mais leve, né? Também dentro de casa, se estiver todo mundo junto. Né? E que todo mundo possa participar desse processo, né? Que isso não seja só uma cobrança para a mãe, né? Mas que todo mundo participe. Sim. E assim, eu quero até deixar uma mensagem. É desafiador, mas é muito gratificante. Quando você vê que toda a trajetória que você percorreu, que o seu filho superou, não tem nada que explique, sabe, a gratidão que você fica de você mesma, o orgulho que você tem de você mesma. Igual eu falei, tive dificuldade em encontrar o caminho, mas hoje em dia ele está super bem, ele está desenvolvendo, está aprendendo, e isso me deixa muito, muito satisfeita de não ter desistido, sabe? Com todo o desafio que é educar, vale a pena mesmo você lutar pela sua família, pelos seus filhos, que é muito gratificante. Ótimo ouvir. Que bom. Bom, Josi, muito obrigada. Como a Fran disse, né, por ter compartilhado a sua experiência com a gente, foi muito rica. Acho que outras mães ouvindo, né, vendo esse vídeo vão se identificar, é o que a gente deseja, né, Fran? E é isso, né? A gente tem muito que agradecer, queria desejar já de antemão um feliz Dia das Mães para todas as mães, para você, Josi, que é uma mãe tão fofa. Conheço já há um tempo, então é uma mãe super fofa. Então, parabéns pelo Dia das Mães, parabéns a todas as mães que estão vendo esse vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, compartilhem com outras mães, com amigas de vocês, com filhos, com filhas, enfim, compartilhem com o núcleo de convívio de vocês. E dê um joinha pra gente, né, Fran? A gente gosta. A gente vai deixar aí o nosso Instagram, caso você ainda não nos siga no Instagram. Tá bom? E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Feliz Dia das Mães a todas as mamães. Aproveitem a data da melhor forma possível. E até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. A gente já passou por tudo. Qual seria a graça da vida sem você aqui? Pra ser o meu porto seguro, o presente que a vida me deu logo que eu nasci.